Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu retiro minha máscara, vamos preparar o nosso material para a aula de hoje. Lápis, caderno, borracha, tudo que nós vamos utilizar em nossa aula. Para iniciar hoje, vamos observar esta imagem. O que a gente observa nela? Vocês sabiam que em muitas localidades do nosso país não existe água encanada? Fazendo que muitas famílias sejam obrigadas a se deslocar grandes distâncias para conseguir um pouco de água para saciar a sua sede e cozinhar um pouco de alimentos. A alimentação, a higiene e a qualidade de vida são dependentes do acesso à água. Por isso, esse recurso natural é considerado um bem para a humanidade. Na aula de hoje, vamos abordar o ciclo da água, articulando com os componentes curriculares ciências, língua portuguesa e matemática. No entanto, você poderá fazer as anotações em um mesmo caderno, por exemplo, de ciências. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitária. A água é essencial para a vida e dela dependemos para fazer tudo ao nosso redor. Seja de maneira direta, como beber, cozinhar, regar uma planta, ou de maneira indireta, como por exemplo o uso da água nos processos industriais. Além disso, a água faz parte da nossa cultura. Vamos assistir agora a música Água com a Turma do Folclore? Então vamos lá, pessoal! Turma do Folclore. Recurso para sobreviver. Rios, riachos.
Quem achou esse vídeo legal, levanta a mão. Ah, muito legal, né, pessoal? A letra fala que a água vem da cachoeira. Mas de onde vem a água que chega aí na sua casa? Meu filho disse que vem da torneira. Vocês concordam com ele? Claro que não, né, pessoal? A torneira está no extremo de um longo processo de renovação que ocorre com a água todos os dias, seja de forma natural ou na forma de tratamento. Essa parte natural recebe o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, porque em grego a palavra hidro significa água. Em temperatura ambiente, a água é encontrada na forma líquida. Os estados físicos mais comuns da água são sólido, líquido e gasoso. Vamos observar esse material que nós temos aqui em cima da mesa. Eles trazem para nós esses estados físicos da água. Observem aqui. Nós temos a água em seu estado sólido, que é o gelo que nós temos no congelador de nossa casa, que é feito no congelador. Olha só o gelo aqui. Nós temos o estado líquido, que é a água em seu estado líquido aqui, aquela água que nós bebemos. E nós temos também a água no seu estado gasoso, que é a água em forma de vapor. Observem aqui o vapor de água se formando através desse umidificador. Legal, não é? Aqui então temos os 3 exemplos do estado físico da água: líquido, sólido e gasoso. A água, pessoal, é formada por partículas que chamamos de hidrogênio e oxigênio. Para ser exato, cada partícula é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios, formando assim a composição H2O, também conhecida como água. Podemos representar essa composição da seguinte forma. Observem aqui, pessoal, essa representação. Nós temos 2 composições do que nós chamamos de H2O, que é a composição da água. Aqui, de vermelho, eu tenho uma partícula de oxigênio. E aqui, de azul, nós temos o hidrogênio, formando assim 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso que nós dizemos H2O. Olha só, não parece a cabecinha do Mickey Mouse? Não é verdade? Pois é, justamente essa é a composição da água. E nós colocamos ela, representamos essa partícula da seguinte forma: H2O. Esse H2O é o que representa, é a representação dessa composição aqui. E olha só que legal, eu fiz essa composição, pessoal, com massinha, e você pode fazer em casa também. Lembrando que o oxigênio, ele é bem maior do que os hidrogênios. Então eu posso fazer a bolinha aqui representando o meu oxigênio e depois fazer as 2 azuis que representa o hidrogênio, ligando elas com um palito de fósforo. Legal, né, pessoal? Agora vamos lá. Vamos ver para que serve essa composição aqui. No estado sólido, como o gelo que produzimos no congelador, essas partículas são muito interagentes. Quando eu digo que uma partícula interage com a outra, elas estão suficientemente relacionadas ou próximas, pessoal. Quando elas se juntam, é onde formamos o estado sólido. No estado gasoso, que é o vapor de água, essas partículas estão distantes uma das outras, de forma que elas se movimentam como se não existisse uma perto dela. Então elas se movimentam bem soltas. No estado líquido, elas interagem, mas de forma não tão intensa como no estado sólido,
formando gotículas e preenchendo os recipientes que contêm o líquido. Então, elas se interagem, mas não como no estado sólido. E também elas não ficam tão dispersas como no estado gasoso. Esses estados físicos da água são importantes para que possamos entender cada etapa do ciclo da água. O ciclo da água ocorre por meio das mudanças dos estados físicos sólido, líquido e gasoso e da interação da água com os seres vivos e com o meio ambiente. Vamos olhar agora como que funciona então o ciclo da água? Observem essa imagem. O número 1, dessa imagem representa a primeira etapa do ciclo da água, que é a evaporação. O Sol, ele é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água, presente na superfície terrestre, dos mares, oceanos, rios e lagos. Então, nessa imagem, nós podemos ver o processo que está ocorrendo da evaporação. Mas, pessoal, junto com esse processo de evaporação, ocorre um outro processo, que é esse número 5 aqui, que é o processo de transpiração e respiração dos animais. Logo, pessoal, os processos que apresentam nessa imagem, tanto 1 como 5, ocorrem de maneira simultânea. Então, aqui está ocorrendo os processos de evaporação das águas dos mares, oceanos, rios e lagos e os processos de transpiração e respiração dos animais, que também a água evapora e também vai para o céu. Depois, pessoal, nós temos o número 2. Observem aqui essa numeração 2 aqui. Esse processo é o de condensação. O que ocorre ali? A água que evaporou, que está subindo, ela vai chegar numa parte bem fria, lá no alto, que é bem gelado. Quando ela chega nessa parte gelada, ela se transforma novamente em água. Então, a água, agora em estado gasoso, que está subindo, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância, que é o vapor, passa do estado de vapor para o líquido, e é o que nós chamamos de condensação. E forma as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Vamos para a próxima etapa, o 3, que nós chamamos de precipitação. Ao iniciar a chuva, o processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre por conta do peso das nuvens. As nuvens carregadas de gota d'água ficam tão pesadas que elas começam novamente a descer. E elas podem descer em forma de água, elas podem descer no estado líquido, elas podem descer em forma de gelo e elas podem também descer em forma de neve, dependendo do ambiente que elas se encontram. Posterior a isso, quando a água chega no solo, nós temos o processo ou a etapa de escoamento e infiltração. É quando a água escorre pela superfície e chega aos rios e penetra no solo e chega lá embaixo, lá nos lençóis subterrâneos. Tá certo, pessoal? Então, nessa imagem, nós podemos ver através da imagem de número 4, a etapa de escoamento e infiltração. Pessoal, é muito importante que a gente entenda que o processo do ciclo da água, apesar de ocorrer numa determinada região que contém rios, lagos, mares, não quer dizer que esse processo de condensação e de precipitação vai ocorrer somente ali naquele local. Pensem comigo, a Lagoa do Parque do Sabiá. Ali ocorre o ciclo da água? Ocorre, não é? Nós temos a lagoa,
O sol esquenta a lagoa, ela evapora, sobe e forma as nuvens. Mas muitas vezes esse processo do ciclo da água que ocorre em cima da lagoa do Parque do Sabiá, ele é deslocado por conta do vento. Afinal de contas, o vapor é leve. Então, o vento pode carregar as nuvens que são formadas ali em cima, vamos dizer assim, ali naquele processo de ciclo da água. E aí o que acontece? A lagoa criou um processo de ciclo da água, mas essa chuva ou essa água só vai cair lá em Araguari. Ela não vai cair ali em cima do Parque do Sabiá. Senão teríamos todo dia chuva em cima do Parque do Sabiá, não é verdade? Toda vez que fizer sol, a água vai evaporar, vai subir para cima e vai cair. E nem por isso nós temos chuvas todo dia ali, porque existem outras situações que interferem diretamente nesse ciclo da água. Vamos ouvir agora, pessoal, a história de uma gota d'água? Água saudável é fundamental para o ser humano. Infelizmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3,5 milhões de crianças morrem todos os anos de diarreia. Isso pela falta de água tratada em esgoto. Sem falar nos abusos que o homem faz diretamente comigo, jogando lixo, esgoto, resíduos industriais. Evaporaram? Não, morreram mesmo. Legal essa história, né, pessoal? E vocês sabiam que as palavras evaporaram e morreram são verbos? Isso mesmo. Então vamos aproveitar e falar um pouco sobre verbo? O verbo, pessoal, é a palavra que conecta o sujeito e o objeto, podendo indicar ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz ativa, passiva e reflexiva. Observem agora alguns exemplos de ação do que nós falamos hoje em nossa aula: carregar, provocar, alcançar, voltar, calcular, estimar, aquecer, escorrer, subir e cair. Exemplos de estado, verbos no estado: ser, estar, permanecer. Fenômenos da natureza: chover, ventar, nevar, evaporar. Os verbos, pessoal, variam de acordo com a pessoa, com o tempo e com o número. E eles podem ser conjugados como pessoas na primeira pessoa, na segunda, na terceira pessoa. Eu é a primeira pessoa, tu a segunda pessoa, ele a terceira pessoa. Isso no singular. No plural, nós temos a primeira pessoa, nós, a segunda pessoa, vós, a terceira pessoa, eles. Esses verbos podem ser conjugados no passado, no presente e no futuro, tanto no singular como no plural também, passado, presente e futuro. Vamos conjugar agora o verbo calcular e ver como que ele fica em cada uma dessas situações. Então vamos lá, primeiramente no passado. Eu calculei, tu calculaste, ele calculou, nós calculamos, vós calculastes, eles calcularam. No presente, eu calculo, tu calculas, ele calcula, nós calculamos, vós calculais, eles calculam. E no futuro, eu calcularei, tu calcularás, ele calculará, nós calcularemos, vós calculareis, eles calcularão. Legal, né? Além das conjugações e flexões, os verbos apresentam-se também sob diferentes formas
denominadas formas nominais. São elas infinitivo, gerúndio e particípio. Apresentam terminações próprias, que podem identificá-las com facilidade. Observem aqui, a forma nominal no infinitivo, as terminações é em R, como dançar, fazer, sentir. No gerúndio, a terminação é NDO, então, dançando, fazendo, sentindo. E no particípio, nós temos na primeira conjugação ADO e nas segunda e terceiras conjugações IDO ou ido, dançado, falado, sentido. Legal, né, pessoal? A partir dessa conjugação que fizemos com a palavra calcular, vocês podem fazer com outras palavras aí na sua casa. E quando do retorno das nossas aulas presenciais, vocês levarem para o professor, para que ele possa verificar como que você fez essas conjugações. Legal, né? Agora, vamos entender um pouco sobre multiplicação de decimal por um número natural. Só que para isso, nós vamos usar um exemplo. Preste atenção nessa situação. Fábio comprou um cano PVC com o formato da imagem abaixo, com o objetivo de montar um sistema de gotejamento para sua horta. Vamos descobrir quantos metros de cano PVC ele comprou? Então, pessoal, observem que esse cano tem um formato, que é justamente o formato da horta dele, para depois ele ir lá furar os buraquinhos para a água ficar gotejando e assim ele economizar a quantidade de água. Cada pedaço tem 2,70 ou 2,70 metros. Se nós temos 5 partes igual a essa, nós vamos fazer o quê? Nós devemos efetuar a multiplicação 5 vezes 2,70. Então, olha só, como que nós podemos proceder com isso? Observem comigo. Então, pessoal, observem. Cada parte daquele cano PVC tem 2,70. Então, vamos escrevê-lo aqui. 2,70. Correto? Nós vimos que tem 5 partes desse cano, correto? Então, eu terei 2,70 quantas vezes? 5 vezes. Então, eu estou multiplicando um número decimal, um valor decimal, por um número natural, correto? 2,70 vezes 5. Então, olha só, nós vamos iniciar lá pelo primeiro. Lembram? Esse daqui é a parte inteira, aqui nós temos o décimo e aqui nós temos centésimos. Só que nos centésimos nós temos 0. 0 vezes 5, 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar quanto, pessoal? 0, não é? Lembrando que a multiplicação, ela é a adição de parcelas iguais. Então, eu poderia pegar aqui, ó, 2,70 mais 2,70 mais 2,70 mais 2,70 mais 2,70 e somar 5 vezes. Só que para facilitar, o que nós fazemos? Nós fazemos a multiplicação, porque o valor, tanto nessa multiplicação como nessa adição, será o mesmo valor. Então, 5 vezes 0 vezes 5 vai dar 0. 7 vezes 5, quanto que vai dar, pessoal? Não é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 5 vezes, não é o 7 5 vezes? Então, ele vai dar 35. Nós vamos colocar aqui o 5 e vamos elevar o 3, correto? Porque ele deu 35 décimos. Então, nós temos
5 décimos que vai ficar e 3 inteiros que vão subir. Agora, 2 vezes 5. Quanto que vai dar? 10, não é mesmo? 10 mais 3 vai dar quanto? 13. Agora, observem esse segredinho aqui. Quantas casas nós temos depois da vírgula? 2, não é mesmo? Então, eu venho aqui embaixo e conto 2 casas, 1, 2, e coloco a minha vírgula. Então, 2,70 vezes 5 será 13,5 ou 13,50. Se a gente fizer a adição, teremos esse mesmo valor aqui. Então, vamos fazer a adição para ver se realmente o professor tem razão? Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 0, 0. Mais 0, 0. Mais 0, 0. Vamos lá. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 7, quanto que dá, pessoal? 35. 35 décimos, ó, décimos. Então, são 3 inteiros e 5 décimos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 5 aqui, vamos elevar o 3, correto? Então, vamos lá. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais o 3 aqui em cima, que vai dar 13. Na adição, nós aprendemos, não é vírgula debaixo de vírgula? Aonde que a vírgula vai entrar? Aqui depois do 13. Então, nós temos o mesmo valor. Certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos a um outro exemplo. Observem aqui. Laura comprou uma válvula de descarga para fazer a reforma de seu banheiro e pagou por ele R$ 63,75. O pagamento foi feito em 3 prestações iguais. Qual foi o valor de cada prestação? Pessoal, isso aqui que a Laura está fazendo é muito importante. Às vezes a descarga escorre muita água, vaza muita água, porque essa pecinha aqui, ó, está com defeito. Então é importante que sempre seja feito manutenção para conservar ela. Mas vamos voltando aqui ao exemplo. Nós queremos saber se ela pagou em 3 vezes, quanto que vai dar cada prestação. Como você sabe que são 3 prestações iguais, para saber o valor de uma prestação, é preciso efetuar a divisão. 63,75 dividido por 3. Vamos fazer esse exemplo então? Olha só, pessoal. Nós montamos o algoritmo da divisão, correto? Dividendo, divisor, o quociente, que é o resultado que vai dar aqui, e vamos ver se vai ter resto, que pode ser 0 ou pode ser um outro valor. Então, lembra como que a gente resolve o algoritmo da divisão? Diferente das outras operações, nós começamos pelo lado esquerdo. Então, nós vamos começar pelo 6. 6 divide por 3? Divide, não divide? Quanto que vai dar? 2, não é isso? Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 6, 0. Pronto. Agora vamos para a unidade. Coloco ela aqui, 3. Correto? 3, pessoal, divide por 3? Divide, não divide? Vai dar quanto? 1. Por quê? 1 vezes 3 é igual a 3. 3 menos 3, 0. Pronto, fizemos da parte inteira. Vamos entrar agora no decimal. Ignore a vírgula por enquanto. Vou abaixar o 7. E agora, pessoal, 7 divide por 3? Divide. Quanto que vai dar?
2, porque 2 vezes 3 é igual a 6. E aí vai sobrar quanto? 1. Não é isso? Agora vou descer o 5. E ficou quanto aqui? 15, não ficou? 15 divide por 3? Divide. Quanto que dá 15 dividido por 3? 5. Por que 5? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 menos 15 é igual a 0. Terminamos a nossa divisão. Lembra do que nós falamos antes? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então eu venho aqui e conto quantas? 2 também. 1, 2. Ou seja, ela vai pagar por cada prestação R$ 21,25. Ficou claro, pessoal, essa conta que nós fizemos da divisão? Toda a vida na Terra depende da água. Ela é um bem para a humanidade. A água compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Por isso, é importante que todos tenham conscientização da importância da água para ajudar na conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento e gestão e uso eficiente em todas as dimensões, com base na sustentabilidade ambiental, para o benefício de toda a vida na Terra. Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.